boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto de celebração, onde nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Quantos justos estão aqui nessa noite? Não, você não está entendendo não. Diga assim, eu vou perguntar e você levanta sua mão com convicção, amém? Quantos justos estão aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Que coisa boa, você que está aí online também, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Antes de começar a nossa administração, eu queria que Fabrício, eita Deus, Marcos e Patrícia ficassem em pé, por gentileza. Queria que eles ficassem em pé. Quem ainda não conhece, eles estavam conosco desde o começo aqui da igreja, quando só era eu e Dani, e eles dois, como a gente já falou, né? E a gente quer dizer a vocês, vocês são bem-vindos ao nosso meio. Muito obrigado por aquele bom começo. Você pode bater palma para eles? Pode sentar, muito obrigado. Irmãos, que coisa boa, que coisa maravilhosa é o que Deus tem feito na nossa vida, né? E nós estamos aqui celebrando. Eu quero que vocês, irmãos, fiquem celebrando mesmo, com alegria. É um memorial, mas não é um memorial de tristeza. Nós não estamos num momento onde nós vimos alguém, né, que é Jesus Cristo pela fé, que morreu somente. A Bíblia diz que ele ressuscitou. Você pode repetir isso comigo? Diga, Jesus ressuscitou. Dizer que Jesus ressuscitou, irmãos, é uma coisa muito grande para o nosso entendimento, né? Jesus, além dele ter morrido por mim e por você, ele ressuscitou. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler novamente o versículo, né, que fala sobre a Santa Ceia. Nós estamos felizes pela palavra, tem banhado essa região sudoeste de Campina Grande. Grandes coisas Deus tem feito na nossa vida. Deus está fazendo coisas tremendas. E a palavra é que tem feito isso na nossa vida. A gente não fala só pelas nossas próprias ideologias, irmãos. Nós falamos o que está aqui na palavra. A palavra é a nossa base, é a nossa coluna, a nossa pedra angular. E aqui a gente não fala o que a gente acha. A gente fala o que está na Bíblia. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A gente leu esse versículo, que sempre fala sobre a ceia. Mas eu queria que a gente visse, né, essa questão, quando Jesus fala sobre fazer isto sempre em memória de mim. E era Jesus falando isso, quando Paulo escreveu. E a Bíblia diz assim, ó, no versículo 23. Porque o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E o versículo 24 diz assim. E tendo dado graça, partiu e disse. Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. E interessante, né? No momento que você pode ler lá em Mateus, Jesus ele estava lá ceando com os discípulos, aí ele pegou o pão, acredito que Jesus deve ter se levantado, pegou o pão, partiu e disse, este é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então Jesus mandou fazer isso, é uma ordenança, a gente precisa fazer. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo em memória de Deus, de Jesus. Aí a gente fica pensando, quando a gente lembra de Jesus, eu acredito que você deve lembrar, né? Quem já assistiu aquele filme de Jesus, de Mel Gibson? Todo mundo tinha até medo de assistir, né? Que era muito sofredor. Aqui não chega nem perto do que Jesus passou no seu corpo físico. Mas a Bíblia diz que nós precisamos fazer isso. O que é fazer isto? Fazer a celebração da Santa Ceia em memória de mim. A Bíblia diz, eu não vou pegar esse pão aqui, porque ele está bem duro, e partir, mas essa é uma representação, né? Mas esse partir o pão significa que nós estamos em comunhão. E no versículo 25 ele diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança, diga nova aliança. Diz, no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 2 vezes Jesus, naquele momento que ele estava celebrando uma ceia, Paulo, por revelação, Jesus apareceu a Paulo e ele recebia essas revelações. Paulo não estava nesse momento. Mas por revelação de Jesus, Paulo via esses momentos em espírito e ele dizia, né, fazer isto em memória de mim. Então todas as vezes, irmãos, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo em memória de Jesus. E essa memória eu quero trazer para você nessa noite,
que não é uma memória de um sofrimento somente. Jesus, ele sofreu por mim e por você, ele não precisava fazer isso. Mas a Bíblia diz que por causa do nosso pecado, tinha uma dívida imensa. Não vou perguntar aqui quem já ficou endividado e alguém já pagou, né? Para você não se expor. Mas eu vou falar de mim, porque eu estou pregando. Uma vez eu estava com uma dívida bem alta e alguém pagou para mim. Que coisa boa como foi. Você ter o prazer de pegar aquela promissória, nem existe mais, né? Eu queria rasgar um papel aqui, porque isso aqui é um sermão. Não queria rasgar esse. Pronto, vou rasgar isso aqui. Então, que prazer você pegar uma promissória que naquela época não existe. E hoje, quando a gente paga alguma conta, o que é que vem? No nosso e-mail, uma confirmação que você pagou, né? Mas quando você pega aquela... Eu já peguei uma promissória assim e rasguei. Ah, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Alguém pagou um valor para mim. Eu não podia pagar aquele valor. Estou falando da questão física mesmo. Ou natural. E alguém pagou para mim. E eu fui lá e paguei aquela conta. E fiquei livre, né? Graças a Deus. Eu não estou devendo não, viu, irmão? Fique tranquilo. Meu nome está limpo. Tá bom? Mas como é bom. Jesus, ele fez isso por mim. Ele fez por você. E você pode estar perguntando, sentado aí, né? Todo bonito, que a nossa igreja é um povo bonito. E você pode, né? Mas que preço era esse? Era o preço da nossa vida. A condenação era eterna na nossa vida. Era um preço muito alto. Por mais que nós façamos qualquer esforço, ninguém poderia pagar essa dívida. É muito cara. Mas Jesus disse, eu vou morrer no lugar dessa pessoa. Eu vou morrer no lugar dessa humanidade. Então todo o pecado da humanidade foi colocado nele. Ele morreu. E a Bíblia diz que ele foi às mais baixas profundidades, onde nós vamos ler. Vai comprovar que Jesus, como homem, ele morreu. Mas porque ele não tinha pecado. Diga, Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz que teve que ser ressuscitado, porque não tinha. Jesus não merecia aquela morte por causa da gente. E a Bíblia diz que Deus o ressuscitou. E além do mais, levantou ele ao mais alto, o nome dele, acima dos céus, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus e vai dizer que ele é somente o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queria ler sobre memórias, né? Porque a Bíblia falou esses versículos 2 vezes, em memória, em memória. E eu vi na internet, né? E memória é a capacidade de adquirir, armazenar, recuperar informações disponíveis, seja ela internamente no cérebro, biologicamente, né, também, seja externamente em dispositivos artificiais. Hoje a gente tem celular, né? Eu guardo muitas fotos aqui, né? Quando eu era bem magrinho, né? Bem com o cabelo meu pretinho, eu tenho foto assim. E também experiências ouvidas ou vividas, focaliza coisas específicas, né? Requer grande quantidade de energia mental, né? E também é um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar ou a tornar, né, as decisões diárias. Então, as nossas decisões, nossas experiências são baseadas em memória. Então, essas memórias, quando Jesus diz, fazer isto em memória de mim, então todas as vezes que nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, nós precisamos estar em memórias de Jesus. Memória o que ele fez, memória que ele era. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 53. Aleluia. Isaías capítulo 53. Dani não mencionou, mas nesse mês de setembro, irmãos, nós vamos estar dando início aqui ao nosso discipulado. Ele vai ser nas quartas e nas sextas. Você que ainda não fez o discipulado, procura Dani, dá o seu nome. E você vai conhecer aquilo que nós estamos, o que nós ensinamos, o que nós cremos na nossa igreja, né? Matérias onde você vai ser instruído e você vai saber onde você está pisando, vai saber o que conhece a nossa doutrina, amém? Então, versículo 4 e 5 de Isaías 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus
e oprimido. Então nós precisamos ter algumas dessas memórias de Jesus. Jesus morreu por você. A Bíblia diz que ele tomou, diga tomou. E esse tomar, o verbo take também em inglês, né? Tomar é o verbo tomou no passado. Então se Jesus já tomou, Jesus não está pegando sua enfermidade. Diga Jesus não está pegando, diga ele já pegou. Diga convicção, irmãos. Isso é verdade, não tenho medo de falar a verdade. Diga Jesus já tomou minhas enfermidades. Irmãos, Jesus já levou as nossas enfermidades. Aí você pode estar perguntando, e por que às vezes vem? O diabo, a Bíblia diz lá em João 10:10, que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Então, coisas que eu posso, um exemplo. Vem aqui, Dani, por favor. Dani pegou, né, tomou de mim, aí vem outra pessoa e fica dizendo, eu vou querer trazer alguma coisa para jogar em cima dele, para dizer que é igual. Né? Aí fica jogando o pecado ou a doença, e eu saio para lá, cão dos infernos, né? Que a Bíblia diz que ele já tomou. Então são algumas expressões como essa, que às vezes o diabo ele fica querendo jogar algo que já não é mais pertence a e que não é mais direito dele jogar em nós. O que é que nós fazemos? Pega a Bíblia, em memória de Jesus, Pai, obrigado, que por suas pisaduras eu já sou curado, nenhuma enfermidade há no meu corpo, mesmo às vezes você vendo algum sintoma, irmão, você precisa parar a palavra que você é curado e sarado, amém? Você pode dar uma glória a Deus, irmão, para animar você? Amém? Estou animado. E o versículo 5, ele diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Isso faz parte da nossa história. Isso tem que estar impregnado no nosso DNA. Que Jesus já levou as nossas enfermidades, já levou o nosso castigo, já levou as nossas transgressões. Por isso nós podemos estar diante do Senhor e levantar nossas mãos santas sem medo, sem culpa, sem condenação. Porque a Bíblia diz que ele já tirou os nossos pecados. Somos livres. Diga, eu sou livre. Diga mais uma vez, diga, eu sou livre. Diga mais uma, diga, eu sou livre. Diga, Jesus já levou os meus pecados. Amém? E por que às vezes a gente peca? Se Jesus já levou o nosso pecado. A Bíblia diz que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos aonde? Em um corpo. Nós não somos três pessoas, nós somos um espírito. Nós somos o espírito, nós não somos três pessoas em um, tá bom, pessoal? Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma, onde a gente toca a questão da emoção. Aqui, né? Quando você fica com raiva, né? É emoção. E o corpo é aí essa casa onde a gente habita. Tá bom? Então, quem tiver mais forte, vai vencer. É aquele jogo, aquela brincadeira de... Ai, meu Deus, que puxa a corda, né? Como é o meu nome? Hã? Não, aquele que fica brigando assim, quem puxa mais e ganha. Cabo de guerra, pronto, é isso aí. Cabo de guerra. Então, quem ganhar, quem tiver mais força, ganha. Ou seja, se você alimenta o seu espírito, você vai estar forte. Se você alimenta a sua carne, né, você vai estar dando obra à carne. O que é obra da carne? Gritaria, glutonaria, entre outras coisas. Comer demais também é pecado, viu, irmão? Diga para o seu irmão, diga, comer demais é pecado. Então a gente precisa estar lembrando em memória de Jesus. Quando a gente vai tomar a ceia, a gente precisa lembrar de que Jesus já levou as nossas transgressões. Que Jesus já morreu por mim e por você. A Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então a gente tem que estar lembrando sobre isso. Eu não preciso viver em condenação. Nenhuma palavra de maldição contra a minha vida vai prosperar. Eu sou livre, eu sou sarado, eu sou curado. Então tem que estar lembrando isso. Tem que colocar na memória de vocês. Amém? Aleluia. Vou dar glória a Deus para animar, não? Diga amém. Aleluia. Abre lá em Efésios, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 8. Fica tranquilo, irmãos, a gente termina na hora, mas esse é um momento onde você vai receber da palavra. Eu já fiz uma cirurgia, 2 ao mesmo tempo, né? Dani já fez também. Dani já tomou
2 hack, já tomou uma anestesia geral, não foi, Dani? Eu tomei uma local e na mesa você não tem o que fazer, né? Você tem que relaxar. Então relaxa aí, fica tranquilo, tá bom? Jesus, ele está trazendo palavras ao seu coração nesse momento, vai transformar a sua vida como uma cirurgia ali, né? Tratando algo, para que nada venha acontecer com a sua vida de ruim, porque a palavra, quando vem na sua vida, ela sempre tem um fim proveitoso, ela não tem um fim ruim para a sua vida. Amém? Então, Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele também que descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele estava dizendo, olha, palavras, eu vou falar com minhas palavras, o que quer dizer aquele subiu? Só sobe quem desce, não é verdade? Então Jesus, quando ele morreu, estava sobre os nossos pecados, sobre ele, a Bíblia diz que ele foi até as profundezas da terra. E sabe quais são essas profundezas, irmãos? É o inferno. Jesus, como homem, ele morreu para o inferno. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, como a gente leu. E o versículo 11. Saiu aqui rapidinho. Você está aí no versículo 11? Versículo 10, mais uma vez. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E o versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres. Olha só, mais uma coisa que a gente precisa estar em memória de Jesus. Além dele ter morrido por mim, por você, que eu não vou mais explicar isso, que eu já estou explicando várias vezes, mas além dele fazer isso, além dele subir, Jesus deu dons aos homens. Então a porção dele, que era plena, ele repartiu com algumas pessoas. E quais são os chamados que ele repartiu? Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então Jesus repartiu isso para algumas pessoas. E Jesus não escolheu, né? Eu vou escolher Dani, mas não vou escolher Nara. Isso aí é um exemplo. Vou escolher Radassa, mas eu não vou escolher Lívia. Isso aí, Deus não faz isso. Mas a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Então os dons 5 ministeriais, representados com a mão, né? Se você olhar para a sua mão, eu gosto de falar isso, vou falar mais uma vez, eu estou ministrando, né? Eu vou falar. Olha para a sua mão, faz assim para a sua mão. Então você vê que tem 5 dedos, né? E o apóstolo, ele é comparado, não é que não precisa mais olhar para a mão não, baixa a mão lá dele. Então o apóstolo é comparado ao dedo polegar, o profeta ao dedo indicador, o evangelista ao dedo médio, o pastor ao dedo anelar e o mestre ao dedo, o menor de todos, né? Se eu não me engano, midinho, né? Não sei se é. Não é isso? O menor de todos? Isso. Não, Mas os dons ministeriais. O que são os dons ministeriais? Para quem não sabe, eu vou explicar nessa noite. O apóstolo, ele é uma pessoa que tem um chamado de Deus, ele vai com uma missão. O apóstolo é uma palavra que ele tem uma missão, ele vai para algum lugar, ele vai abrir obras, ele vai para alguma missão. Ele é muito comparado com o missionário, que ele vai para algo, ele tem uma missão, ele abre igrejas, ele institui todas as coisas, deixa tudo pronto, e Deus dá uma direção a ele e vai para outro lugar, ele instrui pessoas. Então o apóstolo, ele vai isso. E por causa disso, o apóstolo, o polegar comparado, ele pode tocar nesses outros dons. É um único dedo que consegue tocar em outros dons. Né? Faça assim na sua mão. Graças a Deus você tem uma mão normal. Você vê que o polegar é o único que pega nos outros dons. Então, o apóstolo, quando ele vai para um lugar, ele consegue lá, e Deus dá habilidade para ele profetizar. Ele consegue ser o evangelista, ele opera também como pastor e mestre. Mas o profeta, que é o dedo indicador, que ele diz, né? Ele fala aquilo que está dentro de você e concorda com aquilo que Deus está falando com você. Deus usa ele em profecia, Deus usa ele em alerta.
Então o profeta sempre é isso, né? Tem essa conotação de colocar o dedo. O profeta não pode colocar o dedo no seu nariz. Isso está errado, tá bom? É só uma expressão. O evangelista, por ser um dedo maior, é onde toca todas as coisas, é aquela pessoa que vai. Tem pessoas que gostam de evangelizar, que vai para lugares que a gente não consegue ir. Pronto, o evangelista é comparado a essa pessoa, que é o maior de todos. É onde a extensão da igreja vai, onde outras pessoas não conseguem ir. Tem pessoas que conseguem evangelizar roqueiros, homens de moto, pessoas que fazem rapel, entre outras coisas, né? Não tem aquela pessoa que tem aquela facilidade de evangelizar dentro de hospitais, entre outras coisas, não tem? Às vezes essa pessoa pode ter um chamado evangelista. E o pastor é aquele que está com o anel, né? Que é o casado com a igreja, né? Que é comparado a isso, que todos os chamados vão fazer outras coisas, mas o pastor é que fica com a pessoa. Né? E eu estava conversando com o Dani. Eu disse, Dani, o trabalho de um pastor, às vezes, não, na verdade, existem ovelhas, né? Estou criticando ninguém, pelo amor de Deus. Que às vezes você está cuidando de uma ovelha e às vezes tem ovelhas que são caladinhas, mas tem aquela ovelha que faz barulho, né? E às vezes você vai tirar um carrapicho dela e ela dá um grito, né? Quer dizer, a ovelha não grita, a ovelha faz mé, né? Então o pastor, por que é comparado a esse dedo lá, é que é o casado com a igreja, né? Então você pode ver que vem às vezes ministrar aqui profetas dão profecias, o evangelista vai, traz, entre outras coisas, o apóstolo abre igrejas, mas fica com o povo é o pastor. Diga, quem fica com o povo é o chamado pastoral. E o pastoral é um pouco diferente, a gente vai falar sobre os dons, a gente está falando sobre memória. Ele é aquele que cuida, é comparado com um pai. Todo mundo fica com o bebê, quando ele chora ou faz alguma necessidade, aí diz, toma. Glória a Deus. Dê um glória a Deus. E o menor de todos é aquele dedo pequenininho onde a gente pode catucar coisa, né? Eu não ia botar o dedo no meu nariz, no ouvido não, que é anti-higiênico. Mas é o dedo pequenininho onde catuca algumas coisas, é onde o mestre ele ensina a palavra de uma maneira que ninguém consegue ensinar senão o mestre. Né? Eu tenho um exemplo aqui, algumas pessoas, inclusive minha esposa também, ministra, e ela é mestre, com Patrícia é profeta, e nós vamos descobrir outros chamados aqui dentro. Amém? Diga, eu tenho um chamado. Amém. E se você não se encaixou nesses 5 dons, tem o ministério da reconciliação, que a Bíblia diz que é a gente reconciliar o mundo com Deus. Esse aí todo mundo tem. Diga, eu tenho um chamado. Diga, é o ministério da reconciliação. Então, nosso dever, nosso chamado primordial é reconciliar o mundo com Deus. Esse é o trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que essa igreja faz. É quando nós evangelizamos, nós estamos exercendo um chamado do ministério da reconciliação. O que é que isso tem a ver com memórias? Porque Jesus deixou isso para nós. Fazer isto em memória de mim. Jesus na terra, ele quando andava sobre a terra, os 3 anos e meio de ministério, onde Jesus começou a despontar, onde ele começou a fazer coisas. Jesus era pastor, ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista e ele era mestre. Ele atuava nessas 5 dimensões. Jesus foi o único que conseguiu atuar os 5 dons ministeriais de uma maneira plena. Amém? Aleluia. Abre lá a sua Bíblia também, lá em Romanos, por favor. Volta lá alguns livros, Romanos capítulo 5, versículo 12. Volta lá para Efésios, por gentileza. Eu esqueci de dizer que para que servem os dons ministeriais? Né? Porque nós precisamos estar com isso em memória de nós, em memória de Jesus. No versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim, com vistas, depois que Jesus subiu aos céus, além de ressuscitar, Jesus é top. Além dele ressuscitar, ele poderia sentar lá e dizer, olha, eu fiz o meu papel, tchau e bênção para vocês, se virem, eu paguei o preço, mas Jesus foi bondoso demais com a gente. Ele repartiu os dons e ele disse assim, ó, o apóstolo, profeta, o evangelista, o pastor e mestre tem um fim, e é esse, no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço.
Então você precisa, você que serve na igreja, você que está aqui nessa igreja, você precisa ser tocado pelos 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, é a atuação de Jesus aqui na igreja. Não tem como uma igreja ela crescer e ela avançar se os 5 dons ministeriais não estiver tocando a igreja. Porque ela serve para o aperfeiçoamento dos santos. Quem é perfeito aqui? Então nós precisamos. Amém? Outro processo. Para a edificação do corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Amém? Nós somos membros, nós não somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, da medida da estatura da plenitude de Cristo. E o versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados para um lado e para o outro, e levado ao redor por todo vento de doutrina. Então você precisa, para você não ficar perdido, né? A pessoa perdida, vem um, aí dá um grito a você, aí você não sabe o que está acontecendo. Você precisa botar os pés no chão, você precisa escutar a palavra, e essa forma é através dos 5 dons ministeriais atuando na igreja. Você não pode ficar, qualquer doutrina que aparece, né? Isso é um exemplo, tá bom, pessoal? Tem uma igreja ali, isso é um exemplo. Vou dizer mais uma vez, isso é um exemplo. Diga, isso é um exemplo. Tem uma igreja ali que se você piscar o olho 2 vezes, aparece algo. Isso é um exemplo, uma brincadeira. Né? Você não vai ficar levado a isso. A Bíblia diz que as coisas são feitas, na verdade, elas são adquiridas por fé. Lá em Efésios 1, em Hebreus 1, 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não vemos. Então as coisas estão em esforço. As coisas no reino de Deus é com esforço. E esse esforço é a fé. Mesmo que eu não estou vendo, eu vou dar um exemplo. Olha, eu quero que você olhe para essa parede aqui. Olha para essa parede aqui. Você está vendo 3 ar-condicionados aí? Amém? Pela fé? Eu estou vendo pela fé. Eu já estou vendo aqui 1, 2, o 3, a porta de vidro aí, para que a gente esteja num momento bem agradável. Né? Vou falar de novo, porque eu sempre gosto. Olhe do lado do seu irmão. Olhe, por favor. Está vendo seu irmão aí? É fruto da declaração da fé, da palavra, porque nós chamamos a existência pessoas nessa igreja e as pessoas têm chegado. Amém? Diga um amém bem forte, irmãos. Amém? Fé funciona. A fé funciona. E a fé, ela quer um exercício. Né? Às vezes a gente não se alegra muito, às vezes, porque a fé, ela requer um exercício. Né? Eu voltei a caminhar e é cansativo. Você tem que fazer exercício para você ficar forte. Você tem que fazer um exercício para que você mantenha isso. Então essa memória de Jesus, além de ter ressuscitado, ele repartiu os dons para que a gente fosse aperfeiçoado no serviço, aperfeiçoado na nossa vida, irmãos. E eu quero agora que você abra lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Obrigado, Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quem foi esse homem? O primeiro, diga Adão. Abençoado Jesus. Adão pecou, por causa disso o pecado entrou no mundo. Então ficamos separados de Deus. Então teve um plano da salvação. Que qual foi o plano da salvação? Alguém tinha que morrer alguém teria que morrer e pagar essa dívida. E Jesus veio, como eu já falei, morreu pelos nossos pecados, e hoje a gente foi restaurado, hoje nós somos livres da condenação. Amém? Queria ler só alguns versículos, não precisa você anotar. Lá em Gênesis 2:17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem a Adão e a Eva, quando ela estava ali no jardim, deixou tudo patente. Ele disse: aquela árvore do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então eles pecaram, eles cometeram esse pecado. Lá em Romanos capítulo 6, 23, não precisa ler,
abrir, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, se nós pecarmos, o que é pecar? É sair do caminho que Deus estabeleceu. Se Deus tem estabelecido algo para a sua vida, você vem, você erra, você peca, se separa de Deus, porque não tem como você, com o pecado, ficar diante de Deus. Há uma separação. E Jesus veio cortar, estreitar esse laço. É tanto que o véu foi rasgado de cima para baixo e a gente se achegou a Deus através de Jesus. Amém? Lá em Romanos capítulo 10, passa só algumas páginas aí, no versículo 8. Versículo 8, 10 diz assim: porém o que se diz, a palavra está perto de ti. Diga: a palavra está perto de mim. Diga: na minha boca e no meu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O versículo 9 diz aqui: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça, e com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nós precisamos ter essa memória de que Jesus também ressuscitou. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E nós precisamos estar com isso na nossa mente. Amém, irmãos? Eu queria ler só alguns versículos, ou alguns milagres aqui que Jesus realizou. Eu consegui listar alguns, sabe? 39 milagres. E também tem as referências, mas eu não vou ler referências por causa do tempo. E Jesus, olha só, porque a gente tem a memória dele. Jesus transformou água em vinho, exorcizou na sinagoga de Cafarnaum, a primeira pesca milagrosa e a farta em Cesareia, ressuscitou o filho da viúva, curou um leproso, curou um servo do centurião, a cura do filho do oficial, a cura da sogra de Pedro. A sogra era muito boa para Jesus curar a sogra. Exorcizou várias pessoas possuídas pelo demônio. Acalmou a tempestade. Exorcizou a legião que foi na manada de porco. A cura do paralítico em Cafarnaum. Irmão, são várias curas, várias coisas que nós precisamos estar em memória de Jesus. Mas eu quero que você abra, por favor, lá em João, capítulo 14. Nós estamos já encerrando. João, capítulo 14. Versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Jesus, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecei também o Pai. Desde agora e conheceis e tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, disse-lhe Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das minhas obras? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que vos faço, ou outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E o versículo 13. E tudo quanto pedides em meu nome, farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Eu vos roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco, sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, você vê que Jesus está arrumando aqui os discípulos, e ele disse assim: olha, você está crendo em mim por causa das obras, de milagres, de curas que Jesus fez? A gente não pode ter só essa memória de Jesus, mas a gente precisa ter algumas memórias de Jesus fixas, como eu estou falando. Porque a Bíblia diz que outras obras maiores ele também faria. Nós podemos também fazer, curar enfermidades, orar por alguém e as coisas acontecer. Mas essas coisas que nós precisamos estar lembrando quando a gente está na Santa Ceia é o milagre interno que Jesus fez. O milagre no nosso espírito, a restauração da nossa vida eterna. Amém? E para finalizar, quero que você abra lá, por favor, em Filipenses 2, versículos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E a Bíblia diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que sentimento foi esse? Lembra que eu falei que decisões são tomadas baseadas naquilo que a gente viu ou ouve, nas memórias, naquilo que nós aprendemos? Então o apóstolo Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois ele, substituindo em forma de Deus, não usou ou não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E para Jesus, só uma pausa, Jesus deixou a sua glória e veio pelo processo de nascer como homem nessa terra. O único processo de entrar nesse mundo físico, né, que existe, esse mundo, é através de um nascimento de uma mulher. E Jesus disse assim, eu vou deixar a glória, eu vou deixar, vou deixar e vim como homem e passar por esse processo. E a Bíblia relata que isso foi uma humilhação, porque Jesus estaria vulnerável a pecar. Você já pensou se Jesus pecasse? O plano da redenção ia ser aniquilado, estaríamos todos nós perdidos. Mas a Bíblia diz que ele venceu. Amém? E o versículo 8 diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando em obediência e até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Nome de doença, de perturbação, qualquer outra coisa. E o versículo 10 diz assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode confessar, diga Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Diga é o meu Senhor. Diga Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga o nome de Jesus está acima nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Não existe outro nome maior do que esse. E a Bíblia diz, olha, fazer isto em memória de mim. Então veja o que Jesus fez por você. Jesus hoje lhe deu uma vida eterna. Lhe curou, lhe sarou. Lhe colocou em um patamar de justiça. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então como não ter essa memória de Jesus?
Então, nessa noite, não vamos lembrar de Jesus na cruz somente. Aquele sofrimento, a coroa do espinho, isso faz parte do processo. Mas você também tem que lembrar que, além disso, Jesus lhe trouxe uma nova vida. Hoje você tem a vida eterna. E meu relógio aqui já está avisando que parei. Mas eu queria ler mais um versículo para você que está fora aqui do meu contexto, mas que faz parte dessa ministração, que é lá em Romanos 12, versículo 1. E eu queria que você lesse isso em pé, pegar a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia, irmãos, vamos ler isso todo mundo junto. Capítulo 12 de Romanos. Pega seu celular, seu iPhone, ou seu iCoisa, né? Fica em pé, irmão. Romanos 12. E eu queria que você lesse, independente da sua versão, os 3 primeiros versículos. Os 2 primeiros versículos, na verdade. Vamos lá, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. 1, 2, 3. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, renova a sua mente através da palavra. Não tem outra forma, irmãos. Não tem como você assistir um filme, uma série, um comentário, uma citação de alguém. A palavra é capaz de você ler e ela renovar a sua mente, irmãos, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha boas memórias. Se você ainda não conseguiu ter boas memórias de Jesus, leia a Bíblia e você vai ter boas memórias sobre Jesus. Amém? Queria que Isaac tocasse, queria que você fechasse seus olhos, queria que a gente orasse, queria que você orasse pela sua vida. Onde é que em algum ponto da sua vida você não está conseguindo ter memórias de Jesus a seu respeito, a respeito da sua casa, da sua família, a respeito até de uma situação que está acontecendo na sua casa, na sua vida, né, internamente em você? O que é que você pode hoje trazer à memória? A Bíblia diz lá em Lamentações, se eu não me engano, quero trazer à memória aquilo que pode trazer a esperança. Amém? Então o que é que você está passando nesse momento? Pega os versículos. O que Jesus faria nesse momento dessa sua dificuldade que você está passando? Traz à memória. O que é que Jesus faria nesse momento? O que é que Jesus falaria nesse momento? O que é que Jesus não faria nesse momento? A Bíblia diz que quando a gente não tem sabedoria, a gente pode pedir que Ele não passe em rosto. Então pede sabedoria, Senhor, o que é que eu devo fazer? Em que ponto da memória, Pai, que você faria nesse momento, que eu posso lembrar na palavra? Você pode amar. Jesus amava. Jesus também falava a verdade numa hora certa. A verdade ela não magoa, a verdade ela liberta. Essa forma de falar a sua verdade, ela pode ser uma presunção, um egoísmo disfarçado em verdade. Não é. E eu sei que eu estou falando para alguém aqui. Em nome da verdade, você está machucando as pessoas. E isso não é verdade. Isso é presunção. E a Bíblia diz que nós precisamos consolar uns aos outros. A gente precisa repreender uns aos outros em amor, com longanimidade, com bondade. Então o que é que Jesus falava? Como Jesus, em memória dele, como é que ele agia quando alguém errava com você? Então, faz essa reflexão agora mesmo, irmão. É como eu falei, quando a gente está fazendo alguma cirurgia, a gente fica bem quieto mesmo. Eu sei que nesse momento, essa ministração ela não pode trazer muitos aleluia nesse momento.
Porque a palavra ela está lhe mostrando realmente como você está nesse momento, né? Que tipo de memória você está lembrando de Jesus? Obrigado, Senhor. O que é que Jesus fazia em relação à igreja? Qual é a memória que ele tinha? A Bíblia diz que era costume de Jesus ir na sinagoga, ou seja, ele congregava. Jesus congregava. Então dizer que não é bom congregar, isso é uma mentira. Isso é diabólico. Jesus instituiu a igreja. E a Bíblia diz sobre essa rocha, ou seja, sobre essa afirmação que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus vivo, o enviado, é onde até hoje nós estamos aqui. Como igreja, como corpo de Cristo. Não somente com as partes das paredes físicas. Obrigado, Pai. Nós queremos ter memórias, Pai, de você, Senhor. Sempre, Pai, quando nós estamos reunidos, Pai. Quando nós estamos exercendo, Pai, o chamado, Pai. Quando nós estamos diante, Pai, de circunstâncias até difíceis de resolver. E a gente pergunta, como é que a gente poderia resolver isso? Meu Deus! Mas nós queremos ter, Pai, boas memórias.